Alô, meu povo, vamos lá com as informações de hoje, dia 5 de dezembro, quinta-feira. Vamos falar um pouquinho de. Vamos falar bastante de futebol hoje, né? Vamos falar bastante de futebol, porque o Campeonato Brasileiro está aí na sua reta final, praticamente definindo aí. Ontem nós tivemos jogos importantes aí, né? Pela penúltima rodada, 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Restam dois jogos ainda hoje, mas nós vamos falar. Primeiro vamos falar da situação, porque o clima anda meio tenso lá por Brasília, né? PT e o governo federal, que é de esquerda hoje, mostra ou tenta mostrar as suas assessorias através da extrema imprensa, né? A grande mídia tenta passar uma tranquilidade que não existe, né? O PT e o governo eles estão em desespero. As eleições de 2024, né, mostraram a total derrocada do PT no Brasil na atualidade, da esquerda, né? Principalmente do seu líder maior, que é o Lula. Para piorar a situação, né? Eles tiveram ainda que amargar a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. O dólar já ultrapassou R$ 6, R$ 6, né? E tudo mostra, pelo que a gente tem visto aí, que o PT não engana mais ninguém, embora a mídia, principalmente Globo, UOL, o Grupo Folha, né, tentam fazer parecer que nós estamos vivendo num paraíso, mas a situação não é essa não. A situação anda bem incômoda aí para muita gente, né, principalmente do PT. Ontem o senador Esperidião Amin, né, ele foi à tribuna e disse que o Lira deu uma lição aí, né, no presidente do Senado, o senador Esperidião Amin, da tribuna, parabenizou o presidente da Câmara, Arthur Lira, por finalmente se manifestar em defesa das prerrogativas dos parlamentares, e alfinetou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, sugerindo que o exemplo de Lira seja seguido no Congresso Nacional. O senador explicou que Lira se manifestou após o deputado federal Marcel Van Hatten ser convocado e depor posteriormente indiciado por falas na tribuna, né? E o Esperidião Amin disse que a convocação feita pelo delegado da Polícia Federal foi estribada e suportada por uma decisão do seu chefe, o hoje ministro do Supremo, Flávio Dino. Se isso fosse um fato isolado, já causaria escândalo, mas isso faz parte de um encadeamento, né, de ações que tem como objetivo intimidar aqueles que detêm mandato, no sentido de se conterem quando devem e podem e devem expressar aquilo que é a sua convicção, né? O senador explicou que a imunidade parlamentar é um pilar do próprio Estado de Direito e não vem acontecendo, né? A gente vê aí até esse discurso do Lira aí, né? Nos últimos dias era uma Câmara dos Deputados e um Senado totalmente inerte, né, em relação aos desmandos do extremo Tribunal Federal, o STF, o Supremo, né? E agora o Lira mostra uma reação, finalmente, depois de muito tempo, né? Até porque se começarem a indiciar deputados por suas falas na tribuna, vai acabar sobrando para todo mundo, né? Uma hora sobra para quem é amigo do rei, né? No primeiro descontentamento do rei com o amigo vai ter problema, né? Então tá na hora de mudar a postura. Não mudou ainda o Rodrigo Pacheco, mas o Lira já mudou. A gente não sabe se o Lira está visando aí as eleições de 2026 já, está querendo recuperar a sua popularidade, mas o fato é que ele defendeu, né, o Marcel Van Hatten, o deputado Marcel Van Hatten. E vamos ver até onde eles vão ter coragem, até onde a coragem deles, né, vai, né, para enfrentar esses desmandos aí do STF. Aliás, nós falamos do Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten deu um show, né, diante do ministro Lewandowski e também do delegado da Polícia Federal, né? E nós vimos que o Marcel Van Hatten desafiou o diretor-geral da Polícia Federal e desmoralizou a declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com uma decisão dele próprio quando ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Os vídeos estão aí sendo divulgados pelas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, né? Também aí nós temos vídeos no YouTube
desse levante aí, né, do Marcel Van Hatten contra o delegado da Polícia Federal e o ministro Ricardo Lewandowski, né? Aliás, o Van Hatten chamou o delegado federal de prevaricador, né? E o desafiou a prendê-lo ali mesmo, né? Na Câmara dos Deputados, coisa que o delegado da Federal não teve coragem ou competência para fazer, né? Bom, vamos agora falar de futebol. Amanhã só para alertar todos aí que nesse YouTube aqui, que é o seu novo canal de informações com o Ed Moreno, amanhã nós vamos falar de política local. Amanhã eu quero abordar aí o tema do Pompílio Júnior, que foi o candidato a prefeito pelo PL, e também falar do PL de Ponta Porã. Amanhã nós vamos falar desse nome que surge, desse grande nome, dessa nova liderança que surge aí, né? Em Mato Grosso do Sul, aqui em Ponta Porã, que é o Pompílio Júnior, né? E amanhã nós estaremos falando um pouquinho mais dele aqui nesse espaço, né? Que é um espaço aí que a gente criou a partir do final da outra semana, para que nós possamos aqui bater um papo com o pessoal que sempre nos acompanhou nas rádios aí por qual eu passei, né? Rádio desde lá do começo, a Rádio Ponta Porã, a Rádio Fronteira, a Rádio Nova FM, que antes era Transamérica e Líder FM, né? Então trabalhamos em todas, né? A Rádio Cerro Corá também, em Pedro Juan Cavalheiro, enfim, né? O pessoal que sempre nos acompanhou, nos acompanha agora. E amanhã eu vou, né? Vou aqui discutir a política local, falar de política local, falar sobre o PL, falar sobre o candidato a prefeito pelo PL, o Pompílio Júnior. Aliás, o Pompílio é o presidente, o atual presidente do PL, também é presidente da Federação do Laço. Quero falar um pouquinho sobre ele e aí no decorrer do tempo a gente vai acertando aqui como é que nós vamos conduzir esse espaço. Por enquanto é só um início, né? E aí no decorrer dos boletins, dos vídeos que nós formos fazendo aqui, nós vamos aperfeiçoando, melhorando, né? E trazendo, de repente, também entrevistas, né? Para que a gente possa entrevistar alguns nomes importantes aí, né? Sobre os mais variados temas que nós temos por aqui. E esse aqui é um canal de defesa do município de Ponta Porã também, né? Nós estamos aí estamos aqui, né, para defender a população, para defender o município de qualquer desmando aí, seja de executivo, legislativo. Ou seja, é um canal aberto da população que vai poder entrar em contato, né, falar o que hoje incomoda a população de Ponta Porã, para que a gente possa conduzir, né, da melhor forma. Não estamos querendo guerra com ninguém, apenas abrindo aqui esse canal de informação que vai atender a população de Ponta Porã contra qualquer tipo de desmando que houver no município, né? Se houver erros, aqui serão citados, né? Não vai ter jeito, aqui o espaço é livre para a população. E vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, né? Porque nós tivemos aí ontem, né, a rodada de número 37 do Campeonato Brasileiro, né? E algumas situações já foram definidas, né? Por exemplo, os classificados a Libertadores estão definidos, a fase de grupos, né? Um classificado à fase de pré-Libertadores também já foi definido, falta definir uma das vagas, e aí os clubes lá embaixo que estão lutando contra o rebaixamento e alguns que estão lutando para chegar à Copa Sul-Americana. Rodada começou na terça-feira com o Corinthians sapecando 3-0 no Bahia, 8ª vitória seguida do Corinthians, que pode fechar com 9 vitórias consecutivas aí, desde a vitória contra o Atlético Paranaense, né? O Corinthians está com 8 jogos aí vencendo seguida e a 9 jogos invicto. O Corinthians saiu de 28 pontos para 53. E de 28, com 28 estava na 18ª colocação, né, na ocasião em que, na 9ª rodada, se não me engano, empatou com o Internacional, né? E de lá para cá, só vitórias do Corinthians. De 28 pontos na 18ª colocação, o Corinthians somou até agora 25 pontos, pode somar outros 28 para chegar a 56, né? Então o Corinthians deu um salto importante. E o Vasco da Gama ontem ganhou do Atlético Mineiro por 2-0. O Vasco que vinha mal no campeonato aí, né? Estava numa situação ruim, deu uma melhorada aí porque ganhou do Atlético Mineiro, que entra
cai, né, em desgraça, vamos dizer assim, né? É uma palavra muito forte, mas caiu literalmente no abismo. O Atlético perdeu duas finais da Copa do Brasil para o Flamengo e a do Botafogo com um jogador a mais desde o início do jogo, a final da Libertadores, né? E aí o Atlético ainda corre um pequeno risco de rebaixamento aí, né? Depois de perder esses dois títulos. Nós tivemos também ontem o Vitória empatando com o Grêmio no Barradão. Os dois não tem mais perigo de queda, não correm mais risco de rebaixamento, né? Agora vão lutar por vagas aí na Copa Sul-Americana. O São Paulo em casa perdeu para o Juventude, né? O Juventude ganhou por 2-1, vai a 45 pontos. Ontem um colega São Paulino meu perguntou para mim quanto é que seria o jogo entre Juventude e São Paulo. Ele, claro, apostava na vitória de São Paulo. Eu disse que não. O Juventude ganharia por 2-1, né? Foi o resultado da rodada que eu acertei. E aí ele não concordou comigo, por quê, né? Mas numa situação em que estava o jogo, tinha tudo para o Juventude ganhar. Não que futebol nunca foi exatidão, né? Nunca tivemos aí o favoritismo, na maioria das vezes prevalece, mas não é sempre o que prevalece. E o Juventude vinha na luta contra um rebaixamento, né? E o São Paulo numa crise já, vamos dizer assim, né? Ou de maus resultados, não vem bem, os jogadores reclamam de salário atrasado, ou seja, tinha tudo, né? Para que pudesse o São Paulo perder. No jogo de ontem, o Juventude faria o jogo da vida, né? Porque ele joga o último jogo contra o Cruzeiro em casa. Então, se perde para o São Paulo, a pressão é muito maior em Caxias do Sul contra um Cruzeiro que vem lutando aí por uma vaga na pré-Libertadores. Poderia ser muito perigoso para o Juventude. O Juventude apostaria todas as fichas. Então, você analisando por esse lado, o Juventude tinha como vencer o São Paulo, e tal fato aconteceu. Venceu o São Paulo por 2-1, chegou a abrir 2-0, São Paulo diminuiu, mas não conseguiu empate. O Juventude não vai mais ser rebaixado, chegou ao número mágico de 45 pontos, né? E está livre do rebaixamento. O Flamengo ganhou de 3-0 do Criciúma, né? Muita gente apostava, inclusive eu, de que o Flamengo não ia fazer um jogo duro aí com o Criciúma. Mas o problema é que o Criciúma também não se ajuda, né? O Flamengo jogou com vários desfalques ontem e o Criciúma precisava vencer essa partida para tentar na última rodada se livrar do rebaixamento. Agora se complicou, né? Só pode chegar a 41 pontos, né? E a situação praticamente, esse resultado praticamente rebaixou o Criciúma. Temos duas vagas, dois times ainda, duas vagas aí na segunda divisão, mas eu acho que o Criciúma acabou de decretar o seu rebaixamento. Tem possibilidade de sair? Tem, mas ficou muito complicado. O Internacional recebeu o Botafogo, candidatíssimo ao título, e perdeu por 1-0. O Botafogo venceu por 1-0. Agora só depende de uma vitória diante do São Paulo no próximo domingo no Engenhão, né, para ficar com o título do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo está muito próximo, então, né, depois dessa vitória aí, muito próximo do seu segundo título do Campeonato Brasileiro, né? E o Cruzeiro recebeu o Palmeiras, chegou a fazer 1-0, o Palmeiras empatou e no finalzinho acabou virando, fazendo 2-1, permanecendo vivo na briga pelo título. O problema é que a última rodada favorece bastante o Botafogo, né? Mas é aquela história, né? Se o Botafogo perder para o São Paulo na rodada que vem, o Palmeiras vencer o Fluminense, que não é um resultado impossível, é o mais provável, né, que aconteça, o Palmeiras fica com o título. Então o Palmeiras ainda tem chances de título do campeonato. O Botafogo joga por um empatezinho simples, né, para ser campeão, mas se perder, o Palmeiras está de olho nesse jogo para tentar o título. O Atlético Goianiense ganhou do Fortaleza por 3-1, começou a ganhar agora, que não tem mais como escapar da segunda divisão, atrapalhou a vida do Fortaleza. O Fortaleza aí vai para a quinta colocação, né? E hoje tem dois jogos para encerrar a 37ª rodada. Fluminense e Cuiabá no Maracanã, 19 horas, né? E esse jogo é muito importante para o Fluminense. O Fluminense corre um sério risco de rebaixamento. Agora, se vencer esse jogo aí, vai a 43 pontos. 43 pontos. Fica. Se o Bragantino não vencer o Atlético Paranaense,
fica na primeira divisão o Fluminense, né? Mas então tem 19 horas, 2 jogos às 19 horas, Fluminense e Cuiabá no Maracanã, Fluminense jogando o jogo da vida ou da morte, né? E o Atlético Paranaense joga contra o Red Bull Bragantino, o RB Bragantino, é jogo de confronto direto contra o rebaixamento. O Atlético Paranaense tem 42 pontos, busca os 3 pontos para escapar de vez do rebaixamento. E o Bragantino está com 38 pontos na 18ª colocação. Se o Bragantino perder hoje, adeus, né? Caiu para a segunda divisão e aí vai sobrar apenas uma vaga aí na última rodada, né? Vamos ver então o que acontece. O Botafogo lidera com 76 pontos, o Palmeiras é o segundo com 73, última rodada no domingo que vem, todos os jogos marcados para as 15 horas. O Flamengo é o terceiro com 69, quarto Internacional com 65, quinto Fortaleza 65, sexto São Paulo 59. Esses times aí estão classificados já para a fase de grupos da Libertadores. E o Corinthians, com a derrota do Cruzeiro ontem, já está garantido também na pré-Libertadores. Está em sétimo com 53 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro, somente pelo Bahia, mas se terminar em oitavo também se classifica para a Libertadores. Portanto, o Corinthians já está classificado para a pré-Libertadores. Ele saiu lá da segunda divisão e está classificado a pré-Libertadores. Pré-Libertadores, que a Libertadores conta como participação na Libertadores, então o Corinthians está na Libertadores. O nono é o Cruzeiro com 49, o Bahia é o oitavo, né, com 50, o nono Cruzeiro com 49, décimo o Vasco com 47, 11º Vitória 46, 12º Grêmio 45, 13º Juventude 45, 14º Atlético Mineiro com 44 pontos. Do nono ao 14º colocado, as vagas são para conquistam a vaga para a Copa Sul-Americana, né? Em 15º está o Atlético Paranaense, 16º Fluminense, 40 pontos, times que não se classificariam para nenhum tipo de competição, né? E aí na zona do rebaixamento, 17º Criciúma, 38 pontos, 18º Bragantino, 38, 19º Atlético Goianiense, 30 e 20º Cuiabá, 30 pontos. Bom, nós voltaremos amanhã. Amanhã vamos falar da política local, vamos falar de Pompílio Júnior, que foi candidato a prefeito pelo PL aqui em Ponta Porã e que o nome de Pompílio Júnior vem ganhando força aí como uma nova liderança, né, política do nosso município e que tem seu nome fortissimamente cotado aí para ser candidato a deputado, né? O estadual ou federal, muito provavelmente candidato a deputado federal, o que daria para Ponta Porã uma oportunidade, né, de recolocar o município na política nacional. Desde 1994, Ponta Porã não elege um deputado federal. Está aí um nome forte, o de Pompílio Júnior, que vem sendo bastante cogitado, né, como um dos candidatos de Ponta Porã, deputado federal. E um nome muito forte, um nome que Ponta Porã precisava. Então, até amanhã com mais informações aqui no YouTube, né, com Ed Moreno, nesse que é o seu novo canal de informações.